Qual é a importância da confiança em um relacionamento e como ela pode ser reconstruída após uma quebra? Tô sentindo uma coisa de traição aí. Mas vamos lá. Sem dúvida. A confiança, ela é extremamente importante. Ela é fruto da verdade, do respeito, do diálogo e da reciprocidade afetiva, tá? Ao longo do tempo. Só que quando ela é destruída, ela é como... Eu gosto da metáfora do cálice. Se você quebrar um cálice de vinho, é extremamente difícil você colocar aí de volta. Dá pra fazer? Dá. Só que é um trabalho de formiguinha, não fica igual. Nunca. Então essa metáfora de você quebrar o cálice é muito parecida com a verdade da confiança. Só que assim, existe uma maneira de você regenerar aquele cálice de maneira essencial e voltar? Existe quando o cônjuge que perdeu a confiança entrega para Deus e pede que essa verdade seja revelada e faz um processo devocional para a verdade, e o cônjuge que quebrou a confiança precisa se submeter a um processo de rendição. Esse processo de rendição, se for verdadeiro, ele vai passar por um processo de agonia, quebra e rendição do ego, e aí a pessoa que passou por esse processo não é mais a mesma que cometeu a quebra da confiança. Nesse caso, e somente nesse caso, é quando a confiança pode ser restabelecida, porque a pessoa após o processo não é a mesma que cometeu o ato. Entendi. Só que o cônjuge não tem controle nenhum sobre isso. Então a única coisa que a pessoa pode fazer, se ela perdeu a confiança no outro, é orar, entregar pra Deus e confiar em Deus. E se o outro mudar... observar se houve a mudança de fato. De fato. E não imaginada ou projetada. E essa mudança de fato, ela acontece quando a mudança de atitudes, ela é incondicional. A pessoa não muda as atitudes com o cônjuge. Ela muda as atitudes com o padeiro. Muda as atitudes no trânsito. Perfeito. Ela muda as atitudes no trabalho. Não é só com o cônjuge. É uma reconstrução com tudo. Outra pessoa. Uma outra pessoa. Na verdade, uma versão melhor. É uma versão melhor. Eu ia falar exatamente isso. Você leu minha mente. E é bacana. Ela é mais do que ela não era ainda, mas é ela. É mais ela. Entendi. Quando eu passei por essa experiência, eu me transformei em mais Lucas. Entendi. É difícil de explicar, mas eu me tornei... Não é nem Lucas, porque Lucas é um símbolo linguístico atribuído ao ser. Eu me tornei mais eu do que eu era antes. Eu era menos eu. Perfeito. Perfeito. Isso porque eu vejo muitas mulheres traídas... achar que elas são responsáveis pela mudança do outro. Não adianta. Impossível. Ele precisa querer mudar. Exatamente. É uma pergunta que eu faço para as pessoas quando elas querem mudar. Mas ele disse que mudou. Você acredita em palavras ou em atitudes? Comportamento. Nós somos o nosso comportamento, não a nossa fala. Eu falo assim, isso é um meme que eu tenho. E não é uma mudança comigo, é com todo. É com todo. É com a vida. É com os filhos, é com a vida, é no trabalho, é na forma de viver. É rever a vida. Você consegue mudar as suas atitudes, a pessoa fala, não, é difícil. É difícil. Então como é que você vai mudar o outro? Se é difícil mudar você, como é que você vai mudar o outro? Exatamente. Perfeito.